Momento histórico para o IFSC. Por meio de uma construção coletiva, o nosso Instituto desenvolveu um documento com um conjunto de princípios, diretrizes e estratégias para orientar de maneira uniforme, profissional e sistemática o relacionamento do IFSC com seus diversos públicos estratégicos. Esta política demonstra a importância que o IFSC assume publicamente em relação à comunicação institucionalizada a partir de agora como estratégica. Vamos assistir um pequeno documentário em vídeo sobre o processo de construção da política de comunicação do IFSC. Com 21 campos distribuídos por todo o estado, o Instituto Federal de Santa Catarina se tornou uma das maiores instituições de ensino catarinense. Uma instituição que precisa se comunicar com os alunos, professores, servidores e com a comunidade. Mas com tamanha abrangência, como construir uma comunicação integrada que leve em consideração as peculiaridades de cada região e de seus públicos? E como fortalecer a marca IFSC em todos os campos com a mesma intensidade? Foi para responder a essas e outras questões que nasce a política de comunicação do IFSC. A gente quer, com a política de comunicação, atuar de forma mais intensa e mais forte com todos os nossos públicos e também com toda a comunidade para que as pessoas possam entender o que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina e qual todas as nossas atuações, né? A política vai organizar isso de modo melhor, de modo profissional, de modo mais comunicativo mesmo, né? Além de conceitos básicos e metodologias, a política de comunicação conta com manuais para orientar os trabalhos no IFSC. São eles: atendimento ao público, campanha de ingresso, canais de relacionamento, elaboração do plano de comunicação, eventos, gestão de crises, identidade visual, mídias sociais, redação, relacionamento com a imprensa, boas práticas de liderança, como planejar, conduzir e participar de reuniões de trabalho. Um documento que normatiza, organiza, estimula a comunicação, chega num momento único dos institutos. Os institutos como um todo, eles ainda carecem de uma criação de uma política dessa. E, de uma certa forma, o que o IFSC vem fazendo, e hoje, na apresentação desse documento para a aprovação do Conselho, sem sombra de dúvida, aponta a necessidade de se discutir, a partir dessa política, novas ações voltadas à comunicação. O apoio, o estímulo, a criação de uma política de comunicação mais ampliada, não só no sentido de ser apenas uma SECOM, como a gente tem, né? É uma necessidade até mesmo pelo próprio projeto do Instituto e pelo que ele conquistou e vem conquistando para a sociedade brasileira e, em especial, para a sociedade de Santa Catarina. E para criar uma política de comunicação que desse conta de toda a complexidade do IFSC, foi preciso um processo minucioso, que envolveu a contratação de uma consultoria externa, contou com reuniões e encontros, até a efetiva aprovação do documento. A política de comunicação é um instrumento de gestão moderno que tem sido, pouco a pouco, incorporado à gestão das organizações e, no caso do Instituto, ela vai permitir criar o que a gente chama de uma cultura de comunicação. Isso significa chamar atenção e engajar todos os servidores num processo de compartilhamento de posturas, valores, diretrizes e princípios comuns no sentido de aumentar a competência do nosso relacionamento com os públicos estratégicos. Por isso ela é importante, porque ela em si, o próprio processo de criação de política gera uma discussão interna sobre a importância da comunicação e do marketing para o Instituto e, ao mesmo tempo, instrumentaliza ações, estratégias, planos para dar conta desse relacionamento. O processo de construção da política de comunicação teve início em dezembro de 2012 e foi concluído em agosto de 2013, quando o documento foi aprovado pelo Conselho Superior. Antes disso, os objetivos, as diretrizes e as normas foram apresentados para os representantes do Colégio de Dirigentes, que fizeram questionamentos e deram opiniões sobre o conteúdo do documento. Há tempo nós buscamos uma política de comunicação no Instituto
Por falta até de pessoal qualificado, havia um trabalho de algumas pessoas que se dedicavam a isso. Mas hoje, com uma equipe que cresceu bastante na instituição, pessoas da área de jornalismo, pessoas da área de comunicação, o trabalho produzido é um trabalho consistente. Nós viemos acompanhando desde o ano passado a construção desse documento e nós entendemos que, para um primeiro resultado, ele ficou excelente. É muito importante que o Instituto Federal, após passar por essas modificações, né, ao longo da sua história, que tenha uma política de comunicação para que possa ressignificar a sua identidade dentro da própria instituição e possa melhor atender às diferentes expectativas dos nossos diferentes públicos. Porque toda boa comunicação leva a você fazer com que os processos sejam realmente entendidos e realmente sejam operacionalizados naquilo que você coloca como estratégia para a instituição. E se você não tiver uma boa comunicação, com certeza, tudo que você planeja, tudo que você almeja, né, dificilmente vai ser entendido pelo servidor, vai ser entendido pelas pessoas que vão, né, executar aquilo que você planejou e, consequentemente, né, você poderá ter um desastre administrativo. Os servidores e alunos do IFSC, assim como a comunidade, foram constantemente convidados a participar da construção da política de comunicação. Esse envolvimento é necessário para que haja uma comunicação clara e democrática. Da melhor forma possível, o que você puder contribuir conosco, dando opiniões, dando sugestões de como isso deve acontecer, do que nós queremos para o Instituto Federal de Santa Catarina. Eu acho que é essa a grande importância da construção coletiva. O que isso vai impactar para o Instituto Federal de Santa Catarina? Quais são os resultados? Isso depende da nossa construção, do nosso olhar para o Instituto Federal de Santa Catarina, no seu relacionamento com os diversos públicos, internos e externos. Eu convido a cada um de vocês a participar conosco na construção desse processo. A importância é extrema. Com esta política de comunicação pretendemos a definição da melhor forma de nos comunicarmos interna e externamente e, portanto, não é uma responsabilidade apenas da Diretoria de Comunicação ou da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas. É uma responsabilidade de todos nós, porque essa definição dos públicos de interesse, dos públicos estratégicos, precisa contar com a opinião, precisa contar com o olhar de todos os segmentos da nossa instituição. Que nós precisamos do envolvimento de todos os nossos servidores para que a gente tenha efetividade nesse processo. É uma construção coletiva, colaborativa, em que a gente tenha que verificar a diversidade da nossa instituição, todas as diferenças, dificuldades, desafios, a projeção do nosso crescimento para os nossos públicos, para que a gente realmente seja uma instituição que tem hoje e vai ter muito mais ainda, um compromisso com a sociedade, com um compromisso com a transformação desse país. É um processo pioneiro, é um processo abrangente e que no nosso caso tem uma característica muito singular e muito recompensadora, que é o fato de ser uma construção coletiva, de incorporar os servidores na discussão de um instrumento de gestão que impacta a imagem, a reputação e o clima organizacional do Instituto. Representantes de todos os campos da instituição participaram de debates a respeito da construção da política de comunicação. Eles estiveram presentes ao seminário realizado em março de 2013. Discutiram temas e expuseram as particularidades de cada região onde o IFSC está inserido. Para ver o resultado de todo o trabalho é só acessar politicadecomunicação.ifsc.edu.br. Dando continuidade ao nosso cerimonial, gostaríamos de saudar a nossa mesa dirigente deste evento, o professor André Cavalheiro, pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, a diretora de Comunicação, a professora Valéria Remy, o professor Wilson Bueno, nosso consultor externo na construção da política de comunicação, o pró-reitor de Extensão e Relações Externas, professor Golbery Ferreira, a pró-reitora de Ensino, professora Daniela Carrelas, e o pró-reitor de Pesquisa, professor Mário Noronha. Gostaríamos de saudar ainda a pró-reitora de Administração, professora Elisa Luz. Também saudamos a senhora Edneia Rauta, representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Educação, Eduardo Deschamps, e a senhora Heloísa Dallagnello,
representante da FAPESC, prestigiando o nosso evento. Convidamos para proferir, fazer sua fala, a diretora de comunicação, a professora Valéria Henning. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este evento que nós estamos chamando de Marco, né? Teremos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina antes da política e depois da política. Está aberta, então, a solenidade de lançamento deste evento, né? Sintam-se à vontade. Teremos hoje um evento formal de lançamento e, na sequência, vocês poderão compreender com um pouquinho mais de propriedade, com um pouquinho mais de clareza, o que foi a construção desse processo. Teremos hoje a presença do nosso consultor aqui, o professor Wilson Bueno, também de uma jornalista da Embrapa, a Kátia, que em breve será chamada, e assim vamos, ao longo de uns 50 minutos a 1 hora, né, acompanhar esse nosso lançamento. Agradeço a todos os nossos amigos aqui da reitoria que estão aqui presentes, né, os campos que estão nos acompanhando e todos, já que somos, né, aqui, segundo Paulo, internacionais, estamos na internet, estamos transmitindo ao vivo pela TV IFSC. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra, o pró-reitor de Relações Externas, professor Golbery Ferreira. Boa tarde a todos. Quero saudar meus colegas da mesa, saudar também quem nos assiste aqui presencialmente e pela internet, como diz a Valéria, né? Eu conheci esse povo da comunicação, a diretoria de comunicação, durante o turbilhão da organização do Fórum Mundial. E desde aquele momento eu consegui perceber neles a garra, a vontade, a organização, a qualidade do trabalho. E assim que acabou, registrar a presença da nossa reitora, por favor, professora Maria Clara. Junte-se a nós aqui. E logo após a execução do Fórum Mundial, que eu imaginei que se daria um descanso, a professora Valéria nos interpelou imediatamente, agora é a nossa política de comunicação. O que demonstrou para mim, Valéria, que é um povo que também não é acomodado. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer a reitora, né, que está se juntando a nós aqui, porque acreditou no trabalho, porque autorizou a execução do processo e a consequente contratação do nosso consultor externo. Quero agradecer também, quero agradecer também ao professor Wilson Bueno, aí, com a sua competência, nos ajudou quando viu esse processo, e esse é parte do trabalho que está sendo apresentado hoje. E, obviamente, agradecer também a toda a equipe da diretoria de comunicação e os agregados, né, os servidores que fizeram parte desse trabalho. É um trabalho inicial, começa agora, como vocês viram ali, a implementação dessa política, é uma responsabilidade muito grande, né? O tamanho da nossa instituição, o tamanho da nossa responsabilidade. São públicos muito diversos e formas diferentes de chegar até eles, além do problema, né, da solução do problema da comunicação interna também. Então eu creio que esse trabalho iniciou muito bem e tem tudo para que nós possamos, com a ajuda de vocês, né, ficou muito claro aí em muitas falas, que nós precisamos da ajuda do servidor para que isso realmente aconteça. Eu termino por aqui. Eu quero novamente agradecer a presença de vocês todos aqui, especialmente da pessoal que organizou. Bom, é isso. Passamos então a palavra à magnífica reitora do Instituto Federal de Santa Catarina, a professora Maria Clara Castin Schneider. Pode ser ali? Pode. Você não. Gente, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero me desculpar pelo atraso. Nós estamos aí com muitas atividades. Eu estou indo para Jaraguá na formatura e a gente tem uma cidade que tem um trânsito muito complicado, né? Essa hora da tarde a gente já está com fila na ponte e se eu, né, não invertesse a ordem da organização aí da minha vida, eu não conseguia sair daqui para ir para Jaraguá em condições de chegar lá. Então, me desculpe. Eu tinha, inclusive, registrado um horário diferente. Para mim, era 14 horas e aí eu tive que reorganizar toda a minha vida, né? Mas a gente fica muito feliz e muito orgulhoso porque sabemos que a nossa instituição está saindo na vanguarda, né? Uma instituição pública de educação,
trabalhando numa política de comunicação e construindo essa política de modo coletivo. Então isso é um trabalho, acho que inédito, né, na nossa área. É isso? É? Então tá, não posso falar alguma coisa que não seja verdadeira, né? Então a gente está nesse movimento com muito orgulho, né? Então até eu fiquei pensando um pouco como começou isso, né? Começou logo quando eu entrei, né, Valéria? Na verdade, para vocês já tinha iniciado antes essa construção. Eu sei que a equipe, o grupo já estava uma expectativa muito grande de construir, de fazer um trabalho desses, né? E aí, quando a gente assumiu a gestão, a gente se comprometeu com esse processo. E aí, né, tá aqui, né, o fruto desse trabalho coletivo, dessa construção. E eu primeiro quero agradecer muito, né, de forma muito especial a toda a equipe da comunicação, que eu sei que são pessoas que se dedicaram muito para que isso fosse possível e vão se dedicar mais ainda agora para a implantação. E, então, quando a gente vence uma etapa do desafio, né, dá um alívio, assim, uma sensação de missão cumprida, mas a gente olha para frente e vê que tem uma outra missão a nos esperando, que com certeza a gente vai desempenhar e contribuir para que a instituição avance muito, né? Então, em primeiro lugar, agradecer muito a todas as pessoas envolvidas, agradecer também, né, nosso parceiro que trabalhou com a gente arduamente, se comprometeu com esse projeto, e todas as pessoas que contribuíram, né, nos momentos que a gente precisou dessas contribuições internas e externas, servidores e nossos públicos também contribuíram. Então, agradecer bastante e também parabenizar, né, porque a gente, quando tem um trabalho que ele se concretiza, né, temos aqui, né, concretamente a nossa política, e dizer que, além do ineditismo desse processo, eu tenho certeza que nós também vamos fazer uma grande diferença na implantação desse trabalho, na implantação dessa política, né, que é agora, quando ela começa a se delinear e a gente começa a ver, né, concretamente o que nós temos que fazer, o que nós precisamos fazer e de que forma nós vamos trabalhar para atingir nossos públicos, para que a gente tenha realmente uma instituição que se comunique e que tenha, né, essa via dupla de comunicação, que a gente sabe que a comunicação é uma via de mão dupla, né, Valéria? A Valéria, que é a nossa diretora, tem propriedade até para falar mais detalhadamente, mais tecnicamente sobre o assunto, né? Então, é isso, né? Estamos aí numa sexta-feira 13, hoje de manhã já tivemos a posse de um número grande de servidores, né? E a gente ainda brinca, né? Mas nós vamos fazer na sexta-feira 13 um evento, né? Mas é uma sexta-feira 13 que eu tenho certeza que vai nos dar muita sorte, né? E que a gente vai continuar contribuindo e avançando para que a nossa instituição cumpra seu papel. Ontem nós tivemos o PPI, né, a discussão, a Assembleia do PPI, que também é um momento importante da instituição, onde a gente estabelece quais são as nossas diretrizes, as políticas e diretrizes institucionais, e também foi um momento muito rico, né, e a gente sabe que nos próximos anos nós temos aí grandes desafios para atingir nossos públicos, para fazer a diferença, para incluir alunos. Principalmente eu vejo que na questão da política nós temos um desafio grande, que é incluir pessoas que não se enxergam como nossos alunos ou nossos potenciais alunos ou nosso público, né? Então isso também é um papel importante. Para uma instituição que se propõe inclusiva como a nossa, nós temos que estar muito articulados e muito atentos de que forma nós vamos atingir pessoas que não se enxergam no Instituto Federal. E nós temos que atingir esse público porque nós queremos fazer a transformação na vida dessas pessoas e a transformação também do nosso país. Então eu tenho certeza que esse trabalho já está fazendo a diferença para a instituição e vai atingir essas pessoas que nós queremos que sejam as pessoas que junto com a gente transformem o contexto social e econômico do nosso país. Então é isso, né? Parabéns, muito obrigada. E acho que nós vamos ter, né, com essa sexta-feira 13, um dia marcado muito especial para o que o Instituto Federal tem pela frente, né? E a equipe eu sei que está muito unida e vai trabalhar de modo muito propositivo nessa implantação dessa política. Parabéns então a todos vocês, tá bom? Obrigada.
Convidamos então a diretora de comunicação e presidente da comissão responsável pela elaboração da política de comunicação, professora Valéria, a realizar a entrega formal da política à reitora Maria Clara. Já tinha pego antes. Esse é especial. Muito bom. Maria Clara, que seja este o marco e que a partir daquilo que tu disseste, né, o nosso Instituto realmente possa atingir o público que realmente quer atingir, né, de forma inclusiva para o desenvolvimento da sociedade, dentre outras coisas que essa política também determina. Muito obrigada pelo apoio, a entrega é formal e doravante vamos à implantação. Bate uma foto aqui. Sai da frente do microfone. Muito bom. Agora. A construção da política de comunicação do IFSC contou com a orientação do consultor Wilson da Costa Bueno, doutor em Ciências de Comunicação pela USP e líder do grupo de pesquisa Comunicação Empresarial do Brasil, cadastrado no CNPq. Convidamos o professor Wilson para um breve depoimento sobre o trabalho desenvolvido pelo IFSC. Boa tarde. Com muita satisfação, é uma honra estar aqui nesse momento, compartilhando essa alegria com vocês. E eu aprendi que o consultor, assim como o técnico de futebol, nessa hora deve ficar meio escondidinho, falar pouco, né? Porque na verdade quem constrói o placar são os jogadores. E os jogadores aqui do IFSC foram absolutamente competentes, comprometidos com a gestão, com a cultura, com os objetivos estratégicos, e não deixaram a peteca cair em momento algum. Então, eu queria, de imediato, agradecer o IFSC por ter permitido realizar esse trabalho. Isso integra necessariamente agora uma das produções e das realizações mais relevantes quando entrar lá no currículo Lattes. A gente, como professor do programa de pós-graduação, obrigatoriamente tem que atualizar o currículo. Quando entrar lá no currículo Lattes e aparecer a telinha, essa é uma das suas produções mais relevantes, eu vou dizer com sinceridade, sim, essa é uma das produções mais relevantes que eu fiz ao longo da minha carreira. Já participei de algumas políticas de comunicação, da própria Embrapa, e posso dar um depoimento aqui absolutamente sincero. Foi o processo mais aberto, mais democrático, mais colaborativo do que eu participei, e isso me honra muito. Aprendi bastante com o processo, com o engajamento dos colegas, com a liderança da professora Valéria, com a garra de todos os colegas, em particular vou citar a Marcela, que na verdade ela é também bastante responsável por estar por aqui, né? E dizer que temos desafios na implementação, mas levando em conta o nosso histórico, a transparência do processo, o esforço de convocar os colegas, de abrir as discussões ao tempo todo, eu não tenho dúvida de que chegaremos a um bom termo. Com certeza, a política de comunicação do IFSC se constitui de forma emblemática, não só para os institutos federais, mas para as organizações públicas e privadas desse país. Eu agradeço bastante a acolhida, desejo a todos nós sucesso em frente para o alto. Muito obrigado. Convidamos os integrantes da mesa a se sentarem na plateia para acompanharem a palestra sobre os resultados da implementação da política de comunicação da Embrapa. Há mais de 10 anos, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária tem uma política de comunicação que se tornou referência na área. Para mostrar o que mudou na Embrapa após a internalização desse documento, chamamos a jornalista Kátia Regina Pichek. Formada na PUC do Paraná, Kátia é mestre em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo. Possui experiência na área de comunicação, com ênfase em assessoria de comunicação, divulgação científica e desenvolvimento de projetos de comunicação. Atualmente, é analista de comunicação da Embrapa Florestas. Com a palavra, a jornalista Kátia Pichek. Vocês me deixaram sozinha aqui em cima. Então, se eu tremer aqui, alguém vai me ajudar, tá? Boa tarde a todos. Opa! Boa tarde a todos.
Em nome da Embrapa, eu agradeço o convite para estar aqui, podendo contar um pouquinho quais foram os desafios nossos e os resultados em implementar uma política de comunicação, que é uma tarefa fantástica, mas que exige o compromisso de todo mundo, né? Só para vocês conhecerem, né, para quem não conhece a Embrapa, a nossa missão é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. Nós somos uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Embrapa foi fundada em 73, esse ano, portanto, é um ano bastante festivo para a gente, um ano em que a gente comemora 40 anos. Somos em quase 10 mil empregados efetivos, sem contar os terceirizados, bolsistas e estagiários. Destes 9.500 empregados, 2.355 são pesquisadores, só quase grande totalidade já com doutorado. Nós estamos espalhados pelo Brasil inteiro em 47 unidades de pesquisa. Nós temos unidades que são temáticas, como arroz e feijão, uva e vinho, suínos e aves, florestas. Nós temos algumas que são de produtos e algumas que são ecorregionais também. E também temos alguns escritórios internacionais em cooperação, né, o Embrapa Américas, que está na Venezuela, nós temos laboratórios na Europa, na Ásia e na África também. Então, é uma empresa pequenininha, né, com pouca gente para comunicar, com poucos públicos para atender, né? Então, o que aconteceu? O que nós tínhamos na Embrapa há 17 anos atrás, quando começou a trabalhar a política de comunicação? Uma comunicação fragmentada, onde cada um atirava para um lado. A comunicação era vista meramente como instrumento de divulgação. Ah, vai ter um evento, corre lá e faz um release, faz um folder para o dia de campo, para divulgar uma cultivar. Uma comunicação interna deficiente, porque aí está uma das grandes chaves, né? Muitas empresas esquecem que seu grande patrimônio é o seu empregado, é o seu funcionário. E relegam muitas vezes a comunicação interna e acabam esquecendo que ela é talvez uma das mais importantes dentro do seu escopo de comunicação. Nós tínhamos pouca interação com os nossos públicos, né? Nós mal conseguimos classificar ou entender quem eram os nossos públicos. Não existia um sistema integrado. Cada unidade atuava de forma isolada, independente, muitas vezes até competindo entre si. Ações não planejadas sem foco, duplicidade de esforços, né? Então, às vezes, alguém desenvolvia uma informação aqui, outra unidade também desenvolvia, e a hora que você via tinha coisa duplicada. E recursos financeiros diluídos em vários programas. Então, você acabava não concentrando esforços estratégicos para o desenvolvimento da empresa. E, externamente, nós tínhamos também alguns fatores propulsores, né? Novas tecnologias de informação e comunicação, globalização de mercados, um consumidor cada vez mais consciente daquilo que está consumindo. A gente lida diretamente com a alimentação, o arroz e o feijão que vai na nossa mesa, a carne, o leite, passa obrigatoriamente pela pesquisa agropecuária, né? Questões de ética e responsabilidade social cada vez mais fortes, e não só uma responsabilidade social da boca para fora, como marketing, né, professor Wilson, que sempre fala que tem gente que faz o marketing só para se achar bonito e, na verdade, não tem tanta responsabilidade social assim. Um novo perfil dos canais de relacionamento. Na época, nós tínhamos a internet entrando muito forte e hoje nós temos as mídias sociais também fazendo uma nova revolução digital, né? E também a gente convivia com uma demanda cada vez mais crescente de imprensa. Volume de informações cada vez maior, a empresa nos procurando e a gente sem saber direito como atender esse público. Então, em 95, começou-se a trabalhar a política de comunicação com a ideia de, mais do que gerar informações, tecnologias e serviços, para a Embrapa era necessário, e é necessário ainda, atrair a estima, a boa vontade e a parceria dos seus públicos. Porque quando você tem os seus diversos públicos em sintonia com você, ou sendo minimamente bem atendidos, você tem alguém que vai entender melhor o objetivo da tua empresa, vai entender melhor a tua ideia, vai entender melhor ainda mais uma empresa de pesquisa científica, né? Eu sei que aqui o IFSC também trabalha com pesquisa, os professores que trabalham com isso sabem que vender a ideia de ciência nem sempre é fácil, captar recursos para a ciência nem sempre é fácil, né? Então a gente entendia que
trabalhar melhor a comunicação poderia também ajudar nesse aspecto, né? Então a gente começou a elaborar em 95, lançou a primeira edição em 96, o professor Wilson também foi nosso consultor lá, que ajudou bastante, né? E agora a gente está com a terceira edição atualizada, aguardando a aprovação da diretoria executiva. Porque a política de comunicação ela não pode ser um produto estanque, parado, né? Então você tem que periodicamente olhar de novo, são esses públicos mesmo que a gente está trabalhando, são essas as estratégias corretas, né? Então volta e meia a gente está parando para repensar um pouquinho a política de comunicação. E aí, naquela época, nós tivemos já alguns resultados imediatos. A primeira delas é uma coisa bastante visual, que é a parte da marca Embrapa. Então, aquela azulzinha ali era a primeira marca Embrapa, e ninguém sabia o que era isso. Né? O que é isso, né? Então, foi feito todo um estudo, um trabalho também a respeito da marca Embrapa, porque, gente, a gente não pode se iludir. A marca também é algo muito importante, é um ativo importante para qualquer instituição. Ou vocês acham que a Coca-Cola ou qualquer outra empresa investe na sua marca porque é só para deixar bonitinho? Não, eles investem em marca, em identidade visual, porque eles sabem que isso também é um ativo da instituição. E para as instituições públicas também é, por que não? Então houve essa mudança, né? Bastante radical e bastante visível. Hoje a marca não tem como não saber que é Embrapa, né? Nós fizemos também o quê? A assinatura síntese de cada uma das unidades. Para a pessoa saber que quando ela liga lá na Embrapa de Colombo, do ladinho de Curitiba, ela vai falar com uma unidade que pesquisa florestas. A hora que ela liga lá aqui em Bento Gonçalves, vai ligar na Uvivinho. A hora que ligar em Concórdia é suínos e aves, porque a gente está dividido dessa forma as nossas unidades de pesquisa. Então, criamos as assinaturas sínteses e foram também criados alguns manuais. A política de comunicação, ela é um princípio norteador da comunicação, mas os manuais, cada um bem específico, é ele que vai dar a diretriz, é ele que vai falar como é que a gente vai agir para atender o cliente, como é que a gente vai atender a imprensa, como é que a gente vai estar nas mídias sociais, como é que a gente vai coordenar eventos. Ou seja, como é que a gente operacionaliza a política de comunicação. E um outro salto muito importante também na época foi a estruturação das áreas de comunicação. Nós tínhamos na sede a área de comunicação social, que era a CS, e uma unidade ou outra tinha a área de comunicação estruturada. Então foi feito todo um esforço de contratação de pessoal e estruturação. Então hoje nós somos, em todo o Brasil, 290 profissionais de comunicação, né, profissionais nas áreas de comunicação, 208 são formados em comunicação social e outros profissionais, 82 que alguns são assistentes ou formados em letra ou pedagogos que também têm esse dom da comunicação e foram capacitados e trabalham também nas nossas áreas de comunicação. Aí a gente olha assim, uau, 290 pessoas trabalhando na comunicação, eu ainda digo para vocês que é pouco, que o desafio ainda é gigantesco, né? E a hora que a gente começa a olhar todos os públicos e querer abraçar o mundo para atender todo mundo, por olhar em Embrapa, nós temos até o público urbano, que não é ligado no dia a dia do rural, ele também é nosso público, porque é ele que consome o que vem do rural. É ele que vota no deputado ou no senador, que depois vai ajudar numa política pública para ajudar a pesquisa científica. Então a gente não pode relegar os nossos públicos. Pode ser que em alguns momentos a gente eleja um público ou outro como mais prioritário, né? Mas nós temos que estar pensando em todos. E tem alguns públicos até que são terceiros públicos, né? Aqui no caso de vocês, por exemplo, as famílias dos alunos. Elas também são público de vocês. Elas também não podem ser deixadas de lado. Pode ser que elas não tenham que ter um material específico, um trabalho conjugado, mas vocês não podem esquecer que a família dos alunos também, por exemplo, é um público de vocês. Além dos profissionais, nós temos a figura que a gente chama de guardião da marca, né? Tem a marca Embrapa. Quem mexe com design sabe que pegar um material em JPG ou em corda, você faz um pega, estica e puxa e descaracteriza totalmente, né? Então, toda a aplicação da logomarca da Embrapa, ela passa por um crivo do guardião da marca que vai sempre olhar, tem um parceiro que vai fazer um evento, quer usar a nossa marca. Né? Então a gente sempre passa por uma aprovação, não é nada burocrático, é rapidinho, mas para quê? Para a gente resguardar um pouquinho essa nossa identidade visual.
Nós temos facilitadores da comunicação interna, então nós temos em cada unidade da Embrapa hoje uma pessoa responsável por ajudar a fazer essa ponte da comunicação interna com a própria sede da empresa. E nós temos um programa chamado Embrapa Escola, que é um programa de palestras que a gente faz em escolas públicas e privadas, contando um pouquinho o que é pesquisa científica, o que é o trabalho da Embrapa, por que o trabalho de pesquisa é importante e o que isso faz de diferença no dia a dia das pessoas. Então, com a política, nós fomos criando algumas ferramentas estratégicas. Vejam, gente, não foi com a instauração da política que tudo isso criou-se, né, no 7º dia, criou-se os manuais e está tudo pronto. Não. Construção de anos e anos. Algumas foram mais estratégicas, foram logo no começo, mas aos poucos a gente foi ampliando os manuais. Então, nós temos uma padronização de veículos internos, um manual de redação de textos jornalísticos, um manual de identidade visual. Nós temos um guia chamado Pesquisa e Imprensa, que ajuda nessa relação com a imprensa. Quem é jornalista aqui sabe que nós não somos fáceis muitas vezes, né? Os colegas de redação muitas vezes fazem entrevista, escrevem de um jeito, escrevem do outro, e nem sempre repassa aquela informação do jeito que a gente quer. Então esse manual e o treinamento dos pesquisadores para lidar com a imprensa ajudou bastante nesse processo também. Nós temos um manual de eventos também, tanto eventos técnicos científicos, congressos, simpósio, seminários, quanto participação em feiras e exposições, porque a gente participa muito desse tipo de evento. Nós temos um manual de editoração, que também nós temos várias publicações. O pesquisador, ele tem não só o artigo que apresenta em congresso, mas eles tem uma série de publicações que a gente gera, né? Então a gente tem o manual de editoração. O manual de atendimento ao cidadão, esse aí foi um dos primeiros que foi feito pela Embrapa. Por quê? Alguém ligava na Embrapa e o pessoal atendia, alô? Né? Ligava para o outro assim, fulano falando. Né? Então, começou-se também a padronizar. Se a gente se colocar um pouquinho do lado do cidadão que nos procura, como é que a gente gostaria de ser atendido? Então, a gente fez um trabalho com o nosso corpo interno, justamente de se colocar no lugar de quem procura a Embrapa, como é que gosta de ser atendido. Quando a gente vai numa loja, como é que a gente quer ser atendido? Quando a gente liga lá para reclamar que o celular não está funcionando, como é que a gente quer ser atendido? Então, esse também é o tipo de atendimento que a gente teria que dar, um bom atendimento. Então, nós fizemos todo um trabalho de como atender quem procura a Embrapa, das mais diversas formas. Foi implantado o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão, também todas as unidades hoje têm o seu SAC também. Né? E, recentemente, nós fizemos um manual de conduta em mídias sociais. Né? Não é de forma alguma cerceando a liberdade do pessoal, não. Tem que estar nas mídias sociais. É um veículo super interessante de divulgação, tem muito pesquisador que está utilizando muito bem Facebook e Twitter para divulgar as suas pesquisas, mas também tem que ter uma certa conduta que às vezes a gente acha que não precisa lembrar o pessoal, mas que tem que lembrar. Então a gente já pegou estagiário escrevendo assim, por exemplo, no Twitter, ai que saco, vou ter que ir lá para o laboratório da Embrapa hoje de volta, né? Coisas assim que a gente vai falar assim, olha, não é que você não pode escrever isso, né? Mas a gente tem que ter também um pouco de cuidado com o que a gente coloca envolvendo o nome da empresa. Então esses foram alguns dos manuais que foram criados e outras coisas devem sair. Mesmo esse de mídias sociais, por exemplo, a gente já está revisando novamente, né, para ver como é que a gente se apresenta no Facebook. A Embrapa vai ter só um perfil dela ou cada unidade vai ter o seu? No Twitter, a gente vai ter somente um Twitter da Embrapa ou cada unidade? Como é que a gente atende a diversidade de públicos e de temas que a gente trabalha? Então também tem que estar constantemente pensando nisso um pouquinho. Então, a partir daí, nós fomos criando os nossos veículos de comunicação interna. Nós temos hoje o todos.com, que chega por internet para o pessoal com informações mais técnicas. Nós temos os murais, porque nós temos muitos operários de campo, muita gente de manutenção, que nem sempre tem acesso à internet, ou nem sempre sabe manusear bem a internet, então a gente se preocupa com eles por meio dos murais. Nós temos o Diretoria Informa, para alguns comunicados mais pontuais que a diretoria quer chamar a atenção. A carta do presidente, que é quando o assunto é bem, né, o bicho está pegando, então sai uma carta do presidente, ou mesmo alguma coisa que seja muito boa, que aconteceu para a empresa, então vem a carta do presidente. Temos a nossa intranet, que está sendo reformulada também, mas que também é um espaço onde a gente encontra todas as informações internas
Todos os procedimentos, os manuais, os pedidos, os sistemas da Embrapa estão na nossa intranet. Temos videoconferência também. Temos o Folha da Embrapa, que é um jornal impresso, vai para a casa do empregado com uma linguagem mais leve para justamente atingir a família do empregado também. Afinal, o que é a Embrapa? O que a Embrapa faz? Que tipo de pesquisa? Mas ele tem que ter uma linguagem um pouco mais leve para a criança poder ler, para o jovem poder ler, para o mais idoso poder ler também, sem ser aquela coisa rebuscada da ciência, né? E temos também a Rede.com, que é um Facebook interno da área de comunicação, que talvez também vá para todos os empregados da Embrapa também. Temos também os veículos de comunicação externa. Todos esses materiais, gente, eles são corporativos, tá? Eles vêm da sede e as unidades ajudam a alimentar e fazer esses veículos, tá? As unidades também podem ter os seus próprios veículos dentro do padrão visual e tudo mais. Então isso também é outra coisa que a gente está discutindo, que é a padronização dos veículos das unidades também. Mantendo as características de cada uma, porque cada uma tem seu público e tem seu tema, mas também que quem pegar o material de cada unidade saiba que é a Embrapa que está aparecendo ali, né? Então nós temos um portal na internet, o nosso novo portal ele vai entrar no ar em abril do ano que vem, encerrando as comemorações de 40 anos da Embrapa. Então hoje nós temos um site para cada unidade. Antigamente, cada unidade fazia o site com a cara que queria. Então realmente dava aquela confusão. Mas é Embrapa mesmo, não é Embrapa? Conseguimos padronizar o visual dos sites das unidades. Hoje nós estamos criando o portal da Embrapa, onde as unidades estarão lá. Então a pessoa que quer saber alguma coisa da Embrapa vai entrar no portal e lá ela vai encontrar todo mundo, todas as informações, as publicações e tudo mais. Nós temos o guia de fontes. Puxa, eu quero conversar com um pesquisador sobre silvicultura. Onde que eu vou achar esse cara? Então esse guia de fontes disponível na internet e também é feito impresso e mandado para as principais redações do país, ele também traz esse tipo de informação. O programa Prosa Rural é um programa de rádio da Embrapa, um programa semanal. Temos o Dia de Campo na TV, que é um programa de TV semanal também, vai lá pelo canal Rural. Temos uma videoteca rural, um canal no YouTube também. E temos também alguns sites como a Alice e o Infoteca, onde você encontra toda a produção científica da Embrapa no mesmo lugar. Temos a revista 21, que é uma revista de divulgação científica, a exemplo da pesquisa FAPESP e outras revistas que tentam levar a ciência para o público urbano. E temos o Conexão Ciência, que é um programa de TV que vai lá pela EBC também toda semana. Então são todas coisas que foram sendo construídas aos poucos, né? E os canais de relacionamento, que são as redes sociais. A gente tem perfil institucional no Facebook e no Twitter. Não estamos em outros canais ainda, porque não temos pernas. Estar em redes sociais exige que a gente tenha perna e capacidade de atendimento, porque o volume é muito grande de informação que o pessoal pede, que o pessoal publica, que o pessoal interage mesmo. Então, estar nas mídias sociais tem que ser uma coisa bastante criteriosa e de acordo com o que a instituição pode realmente bancar. É legal? É legal, mas exige bastante compromisso. Hoje nós temos dedicadas exclusivamente a mídias sociais 2 pessoas. Fora o pessoal das unidades que acaba ajudando um pouco. O Ministério da Saúde, por exemplo, que tem uma presença muito legal em mídias sociais, tem 20 pessoas lidando com isso, né? Então, é importante, mas tem que ser bastante criterioso. Mas também não dá para fugir. Então, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, como é que a gente se prepara para isso, né? Gente, que resultados que nós tivemos com a política, né? Então, primeiro, uma nova visão organizacional da comunicação. Opa, tem a política, documento lindo, palavras maravilhosas, definições legais, mas assim, as pessoas sabem para onde correr. A nossa política de comunicação hoje, ela tá tão... ela faz parte da cultura da empresa hoje. Ela não é mais um documento que eu tenho que correr lá consultar toda vez que eu tenho uma dúvida, porque ela já faz parte da cultura da empresa, do pesquisador, do motorista, do tratorista. Não vamos nos iludir que uma empresa com quase 10 mil pessoas, eu tenha 100% de pessoal fazendo tudo isso, né? Mas hoje nós temos uma grande parte do pessoal sabendo o que é Embrapa, como é que a gente usa logo, como é que a gente se comunica, né? Uma cultura interna mais favorável, uma maior unicidade do discurso, né? Então, a começar quando a gente fala que a gente é Embrapa,
E não, eu sou um pesquisador, pronto, não. A gente tem um sentimento de pertença. Eu pertenço àquela organização, eu tenho orgulho, eu faço questão de falar que eu faço parte daquela instituição. Maior integração entre as áreas, maior qualificação da informação que sai. A gente não pode se iludir. Nós que somos empresas públicas, nós estamos na vitrine o tempo todo. Então, a gente tem que estar preparado para atender os nossos públicos da melhor forma e qualificando essa informação. Então, isso a política de comunicação trouxe. Porque ela nos definiu nossos públicos e os tipos de comunicação que a gente tem que fazer. Então, isso ajudou bastante. Então, a melhoria do relacionamento com os públicos, né, quando a gente identificou que tinha que atender mais as crianças, o público urbano, como é que a gente atende melhor o produtor rural, que é o nosso grande cliente, como é que a gente atende o extensionista, que é o nosso grande cliente também, como é que a gente atende o parlamentar, como é que a gente atende o governador, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, a política nos ajudou a dar uma maior corpo para isso e um direcionamento. A empresa sabe como é que tem que se comunicar com esses públicos, né? Maior aproximação com a sociedade, maior presença na mídia, inclusive internacional, melhorou a comunicação interna, como eu já citei ali, e fortalecimento da imagem e da marca Embrapa. Então, o que a gente observa, né, daqui a pouquinho eu vou só pular aqui, ó. Então, a gente tem só um extrato dos primeiros 6 anos de política, o que a implantação dela trouxe em termos de números, né? Palestras. De 1.500 palestras, nós fomos para 8.800 palestras, a partir do momento que começaram a entender melhor o que era Embrapa, quem era Embrapa, e que a Embrapa passou a atender melhor os seus públicos, né? Desculpa, alguns são de 92 também. Eventos, de 300 eventos, nós pulamos para 1.200. Dias de campo de 200 para quase 1.000. Citações da Embrapa, de 200 citações para 600 citações. O nosso saque, de 25 mil, ele dobrou em 2 anos o atendimento, a partir do momento que passaram a entender, né, que a Embrapa começou a se comunicar melhor. E o Embrapa Escola, em 97, atendia 3.500 crianças, e ele saltou para 600 mil crianças 4 anos depois. Então, quando a empresa começou a entender que a forma dela se comunicar poderia ajudar no seu dia a dia, né? Então, assim, esse aqui é só um retrato. Se a gente for olhar dia de campo hoje, esse número está bem mais estourado ainda, né? Então, isso era só um recorte que a gente queria trazer para vocês. Né? Então, o que impactou? Melhoria do relacionamento com os públicos, maior aproximação com a sociedade, cultura interna mais favorável, maior presença na mídia e melhoria da comunicação interna. Sem dúvida alguma, isso alavancou bastante todo o processo de comunicação da Embrapa. Por que deu certo? Contou com o engajamento da diretoria e demais gestores da empresa. Não adianta, o chefe tem que querer, né, a diretoria tem que estar se preocupando em contratar o consultor para ajudar a fazer, apoiar a equipe de comunicação, mas também a diretoria e os gestores, eles têm que saber que eles também são responsáveis pela aplicação da política de comunicação. Outro aspecto importante, a política de comunicação ela é da empresa, ela não é daquela diretoria ou daquele gestor. O gestor, né, ele tem o seu mandato e passa. A comunicação da empresa continua. Tanto é que nós estamos desde 97 com a nossa política, já estamos na 3ª edição e já passaram vários presidentes, vários chefes gerais, vários diretores, e então a gente conseguiu fazer com que a política de comunicação fosse da empresa. Porque senão a gente corre o risco de cair um pouco para, não, isso é uma realização daquele diretor. Aí troca o diretor, muda tudo. Né? Então, a política ela foi construída de forma que ela fosse da empresa, e isso foi muito legal. Contou com a participação de todos os processos de comunicação da empresa e empregados. Então, assim, o nosso grande lema é aquela frasezinha já batida: a comunicação é um compromisso de todos. Né? Hoje, você teve um motorista que foi lá me buscar, um senhor super simpático, veio falando legal da empresa e tudo mais, ou seja, que impressão que eu tive do IFSC quando eu cheguei aqui? Eu já vim já com uma impressão muito legal a respeito da empresa. Né? Então, todos nós temos essa responsabilidade. Né? Até aquela pessoa que fica lá no financeiro, só pagando as contas, também, porque ela lida com o fornecedor. Que impressão que o fornecedor vai ter a respeito da instituição se não atende bem? Se eu ligo lá na instituição e atendo, alô, né? O que eu vou achar da instituição?
né? Não só achar, mas assim, que imagem que nós estamos criando da instituição onde a gente trabalha, né? Eu trabalho na Embrapa, então assim, é lá que eu... aí é uma opinião que é muito pessoal minha, né? Eu trabalho lá, é de lá que eu tiro meu sustento, com todas as falhas como qualquer empresa tem, mas assim, acima de tudo, eu tenho que zelar pela imagem da empresa, porque isso também vai ajudar nos contatos lá fora, né? Uma empresa pública, ela invariavelmente depende de orçamento, de negociação e tudo mais. Então, assim, se ela não tem uma imagem boa, quem que vai comprar a ideia de que a empresa precisa de mais recursos? Não consegue. Né? Então, deu certo também porque contou com investimento de recursos humanos e financeiros, né? Ou seja, tem que pôr a mão no bolso um pouquinho às vezes, né? Contratar mais profissionais ou qualificar as equipes que você já tem, né? A edição de manuais e procedimentos não sai de graça, né? A impressão do manual minimamente tem o recurso de impressão, então tem que chorar um pouquinho mais de recurso para ajudar a comunicação, porque a equipe de comunicação, gente, ela vai ser responsável por começar a implantar, mas quem vai ter que aplicar são todos vocês, né? Então, estruturação das áreas de comunicação, definição de normas e tudo mais, né? Então, assim, o documento em si, ele não faz acontecer, ele é o ponto de partida, a gente tem que colocar em prática. Então, assim, a gente parabeniza e fica bem feliz de saber que tem mais uma instituição chegando aí com uma política de comunicação. Nós que somos da área de comunicação somos suspeitos de falar, porque a gente é apaixonado por essa área, mas a gente é tão apaixonado assim porque a gente acredita que ela pode ser muito importante para a instituição. Antes de trabalhar na Embrapa, eu trabalhava na Pastoral da Criança, com a doutora Zilda Arnes, lá na Coordenação Nacional. E a gente fez uma pesquisa na época que, após o momento que a gente estruturou a comunicação e a Pastoral da Criança começou a aparecer melhor nos veículos de comunicação, as pessoas começaram a conhecer melhor a Pastoral da Criança, o volume de recursos e as negociações para conseguir recursos para o trabalho da pastoral aumentou bastante. É a comunicação que faz o trabalho da pastoral? Não, não é. Mas ela ajuda a alavancar o recurso, a imagem e a credibilidade da instituição. Então, bora lá colocar em prática a política de comunicação. Obrigada a todos. Qualquer dúvida eu vou estar aqui depois, se quiserem conversar, trocar uma ideia. Espero ter sido clara, assim, e vamos lá e fiquem com essa política de comunicação. Obrigada, gente. Agradecemos a jornalista Kátia pela sua brilhante exposição. Para encerrar a cerimônia, convidamos a diretora de comunicação e presidente da Comissão da Política de Comunicação do IFSC, professora Valéria Henning. É isso. Kátia, que maravilha. Eu sentada ali do lado com o André e nós dizíamos, quando tu desenhavas o contexto da Embrapa, opa lá, ela está desenhando o contexto da Embrapa ou ela está desenhando o contexto do Instituto Federal? Né? Nos vimos, nos enxergamos e eu tenho certeza mesmo que quem não é da área de comunicação percebeu na fala da Kátia, né, o nosso retrato, as nossas necessidades e principalmente, Kátia, percebeu os benefícios. Né? E é aí que a gente quer chegar, usando a expressão que ela usou. Bora lá, vamos lá. Né? Bora colocar isso em prática para que realmente aconteça. E a minha fala justamente é nesse sentido. E eu fico feliz que a nossa pró-reitora de administração esteja ali ainda, né? Que também nos acompanha atentamente e nos deu o assessoramento necessário, porque realmente agora começa, né, efetivamente a implementação da política. Quando a Kátia diz que estamos num primeiro capítulo, estamos num primeiro capítulo, né? Uma etapa vencida. Mas eu fiz uma colinha aqui para não esquecer, que eu quero falar de todos os detalhes daqui para frente, né, o que vai acontecer, até porque hoje temos um evento mais formal, né, não é um evento em que vamos detalhar a política, mas acreditem, a Kátia já fez isso. Ela já nos colocou muitos dos benefícios os quais queremos atingir com a construção e a implementação dessa política de comunicação. Eu queria começar com agradecimentos. Inverter um pouquinho o protocolo. Agradecer a gestão, né? Pessoal da professora Maria Clara, que já não está entre nós porque foi viajar e já justificou.
Mas se não fosse essa abertura, e como muito bem disse a Kátia, se nós não tivermos o apoio da gestão, nós não conseguiríamos realizar esse trabalho, esse sonho, que eu digo que agora, né, se torna realidade. Né? Então, o apoio da gestão é imprescindível. Agradecer ao professor Wilson, né, pela competência, pela paciência, e eu me lembro das broncas que ele dava, né, entre aspas, bronca carinhosa, né, mas ele dava bronca quando ele chegava: escuta, quem são os pesquisadores de vocês? Vocês não são instituição de ensino? Lembra dessa, professor? Né? E onde é que eu acho isso? Onde é que está posto isso? Então ele fez todo um trabalho conosco de entendimento do que é o nosso instituto, para realmente pensar as nossas necessidades, né, para colocar esse instituto em contato mais efetivo com seus públicos estratégicos, quer internos, quer externos. Né? E aí nós tínhamos uma discussão de públicos internos, externos, secundários, primários, né, que em determinados momentos secundários podem ser primários, mas enfim, né, toda uma discussão. Então agradecer essa competência comprovada, essa paciência, esse carisma com que o professor Wilson trabalhou, né, conosco durante esses 6 meses de construção efetiva, né, fora dos bastidores da política de comunicação. Agradecer a Kátia, que já agradeci, eu acho que ela foi muito feliz, ela conseguiu retratar exatamente, né, aquilo que a gente precisava, que ela dissesse para nós, dos resultados. E a equipe da DIRCOM, que eu queria que levantasse. Pode ser? Olha, eu sou meio suspeita, dizem, né? Mas sem esta equipe aqui, isso aqui não nasceria. Com certeza. E eu queria, inclusive, pedir para vocês baterem palmas para esse equipe. Eu tenho alguém atrás de mim? Sabe aquele sentimento de não deixar a peteca cair? De resolver, de correr? Essa é a equipe da DIRCOM. Muito se fala em comunicação como ferramenta de gestão, ferramenta estratégica. Mas nós que somos da comunicação sabemos que, na verdade, ela funciona como nós chamamos aqui, e o Paulo usa muito essa expressão, né, Paulo? Apagar incêndio. Aconteceu alguma coisa, o problema da comunicação, a comunicação resolve. Né? E isso em qualquer instituição, e a gente sabe disso. Então, carecíamos dessa parada, desse estudo, dessa busca das necessidades, no olhar da comunicação como meio, sim, mas como meio fundamental de levar o Instituto Federal de Santa Catarina ao patamar que ele realmente, de fato, né, tem direito. Na sociedade catarinense, na sociedade brasileira, junto aos seus públicos estratégicos. Aprendemos com o professor Wilson que não é público-alvo, então já ensino para vocês também, é público estratégico, não é tirar o alvo, é público estratégico, né? E temos, né, naquilo que dizia a professora Maria Clara, o nosso grande desafio, e que também nos dizia a nossa pró-reitora de ensino a cada vez que encontrava comigo no processo de construção. Nós precisamos atingir os nossos públicos, os nossos alunos, aqueles que enxergam para nossa, olham para a nossa instituição, vê aquele monumento, aquele prédio bonito e não se enxergam estudando nela. Então, é um grande desafio. E, dentre tantos outros processos que eu poderia contar aqui para vocês hoje, né, aconteceu a construção. Então, agradecer imensamente essa equipe da DIRCOM, né, que, nossa, muito bem, a primeira parte concluída. Eu diria que no grande cenário é o primeiro ato. E como muito bem disse a Kátia, isso aqui não é estanque. Né? Isso aqui vai ser continuamente revisado. E vocês aqui, os servidores do Instituto que acompanharam a construção, e acompanharam efetivamente. Não posso nominar, mas nós tínhamos o nosso site da política, o fórum, recebíamos contribuições por e-mail, pelo fórum, presencialmente, né? Sabem que está escrito aqui que esse documento prevê a sua atualização, porque nós sabemos que a instituição é viva, é um organismo vivo, e a comunicação não poderia deixar de ser diferente, né? Ela acompanha esse correr da instituição. A instituição, eu gosto sempre de falar na esteira do tempo.
aquela imagem da esteira, né, que a gente está correndo, e a instituição também está correndo com o tempo. E nós da comunicação sabemos que a comunicação é viva, né? Ela não se perpetua, ela acompanha a marca do tempo. A implementação está prevista até 2014, no nosso macroprojeto, né, Pró-Reitor ali de Desenvolvimento Institucional, temos o nosso macroprojeto 15, e a previsão de implementação, então, é até final de 2014. Vejam, então, né, a nossa equipe sabe disso, e cada vez que pensa nisso, né, diz, dá uma respirada fundo, porque nós temos um grande trabalho pela frente. Que trabalho é esse? Que começa efetivamente hoje, e temos já programado para este ano encontro presencial em 11 campos. Então nós vamos para os 11 campos, já para este ano, da Grande Florianópolis, 2 da região norte e 3 da região oeste, para conversar detalhadamente sobre este documento. Para que realmente, como disse a Kátia, eu novamente me aproprio das palavras dela, para que eles se sintam como divulgadores, pertencimento, é o sentimento de pertença, realmente, né? Nós precisamos que os nossos servidores entendam, compreendam, apreendam, assumam conosco, né, que a política de comunicação não é da diretoria de comunicação, não é da gestão da Maria Clara. Né? A política de comunicação vai para além de gestão. São normas, são diretrizes, são princípios que precisam realmente estruturar o Instituto Federal de Santa Catarina nessa busca de unicidade de discurso dentre tantas outras coisas. E durante essa implementação já começa a valer novamente a contribuição dos servidores. Nós criamos, né, um e-mail, comissão.comunicação, será amplamente divulgado, isso aqui será postado no nosso site também, esse mesmo livro, e a partir já da implementação, quem sabe a gente consegue, aqui faltou isso, aqui não deu certo isso, aqui deveria ser assim, então já se começa a pensar na próxima edição, a partir do que vai se vivenciar na implementação do que aqui está posto. São 15 temas, e se vocês olharem, vocês já devem ter olhado, principalmente os de fora, né, que estão aqui nos prestigiando. Temos a UDESC, temos o Instituto Federal do Paraná, temos a Universidade Federal, né, temos os convidados também externos, os outros que estão representando o Eduardo Deschamps, e quem mais? Isso. Né? Então nós temos aqui 15 temas. São 15 temas que, junto com o professor Wilson, né, foram pensados dentro do contexto do Instituto Federal, que vai exatamente dentro daquilo que a Kátia colocava. Né? Vai desde canais de relacionamento até a comunicação interna. Isso para nós é inédito. Falar de comunicação interna no Instituto Federal de Santa Catarina, aquilo que nós conversávamos, né, Kátia, no almoço, tivemos o prazer de almoçar juntas, né? Então nós dizíamos, falar de comunicação interna é, acima de tudo, falar de melhoria de clima organizacional. E a comunicação é potencialmente, né, facilitadora dessa ação. Então são 15 temas que nessas visitas aos campos serão trabalhados, aí sim, né? Cada questão colocada em cada capítulo será discutida, será apresentada e de que maneira, né, será implementada. Depois, no ano que vem, mais os outros 8 campos. Né? Alguns destaques eu gostaria de fazer, e eu estou até bastante emocionada, vocês estão percebendo, né? Está dando falhas aqui, mas é a emoção. Né? Então, nós temos como, diria, inovação e como ação imediata a construção de planos de comunicação. Porque até então, como disse a Kátia, a comunicação ela é meio, mas ela é para apagar incêndio. De repente ela vira uma ferramenta que precisa ser puxada na hora que estoura a boiada, e a comunicação precisa então gerenciar a crise, por exemplo. Né? Então nós vamos trabalhar, e a política aponta para isso, em planos locais, porque somos 21 campos, regionais e sistêmicos. Então um plano de comunicação em que cada servidor não é mais o servidor do campus São Miguel do Oeste, por exemplo. Não é mais o servidor do campus Florianópolis. Ele é o servidor do Instituto Federal de Santa Catarina. Por quê? Porque ele pertence ao Instituto Federal de Santa Catarina, que tem um caminhar
para o seu público estratégico, tem uma postura para o seu público estratégico determinado por uma política. Então esse é o nosso compromisso com esses planos regionais. Além disso, também pensar que fazer comunicação exige investimento. Não dá para fazer comunicação de graça, não dá para contratar uma agência de publicidade, por exemplo, de graça, não dá para imprimir material de graça. Então isso exige investimento. A elaboração de 13 manuais, no começo estava rodando ali os 13 manuais, que vêm exatamente dos capítulos, e aí, eventos, fontes, né? Um grande problema que nós temos, e eu tenho certeza que a UDESC, que a UFSC, que o Instituto Federal do Paraná, é às vezes encontrar a pessoa para falar sobre determinado tema, né? E a imprensa saber disso. Quem que eu procuro? E nós queremos ser procurados. Ainda não somos muito. Ainda não estamos muito na mídia, queremos estar. E temos aqui previsto, então, um guia de fontes. Vamos fazer esse trabalho de busca dessas fontes para exatamente deixar posto à imprensa para que ela também nos procure. E para que também os nossos pesquisadores tenham visibilidade no seu profissional, no seu fazer profissional também. São 13 manuais, são 7 documentos que nascerão até o final de 2014. Então eu queria conclamar os servidores dos campos que estão nos assistindo agora pela TV IFSC. A gente até entende, estávamos vendo ali que às vezes cai, às vezes venha, porque a gente não tem ainda um sistema, né, bastante robusto para que dê conta da transmissão como a gente gostaria, mas temos aqui a comunicação de que a maioria dos campos estão conseguindo realmente nos acompanhar. Então, nos aguardem. Estaremos aí com vocês, né, fazendo a implementação da política e também na reitoria. Os nossos amigos aqui da reitoria, os nossos parceiros aqui do dia a dia, de OI, né, de corredor, também vamos fazer aqui com a reitoria sessões para a implementação da política de comunicação. Agradecer, então, finalizando, agradecer a presença, a paciência de vocês. Temos certeza de que estamos no caminho certo. É isso que nos move. É a certeza absoluta de que estamos no caminho certo. É pela comunicação que se faz a instituição. Gostou? Não dá rima, né? A comunicação vai projetar a instituição e tenham certeza disso. Precisa é que nós, servidores do Instituto Federal de Santa Catarina, assumamos o nosso papel importante na implementação do que aqui está posto e na necessária revisão, se assim for, do que está estabelecido. Mas precisamos assumir de fato. Aos que vieram nos prestigiar nesse evento, agradecidos, à disposição para a troca de experiências, né? E sejam sempre bem-vindos ao Instituto Federal. Estamos sempre de portas abertas para mostrar aquilo que dá certo. E temos certeza que dará certo. A nossa política de comunicação desenhará, e isso falou a professora, a diretora do campus Garopaba, que deve estar nos assistindo, vai desenhar uma nova identidade do Instituto Federal de Santa Catarina. E essa identidade tem a marca de cada servidor desta instituição. Muito obrigada e vamos agora ali fora, né, a um belíssimo lanche de confraternização. Espero que os campos também tenham, né, providenciado da mesma forma. Mas nós aqui na reitoria vamos agora nos deliciar, né, oferta da diretoria de comunicação, da pró-reitoria, né, da ProEx, da diretoria de comunicação, né, para os nossos convidados aqui e para os servidores ali fora. Obrigada, gente, e vamos então, bora lá, né, Kátia? Bora lá para a implementação. Obrigada, professora, obrigada, Kátia.